entre duas mulheres, Teresa Pires e Helena Paixão, ou ao contrário, já não sabemos, não. Teresa Paixão e Helena Pires. Falou-se da possibilidade de apresentar nessa altura a proposta. Vocês pensaram nisso? E apresentámos. Não, apresentámos. A proposta foi apresentada exatamente nessa altura. Foi nessa altura, em fevereiro de 2010? Elas pediram-nos, comprometemos isso. E ficou à espera até agora? Ficou à espera até agora. Okay. Nós temos um controle de agendamento muito pequeno. E, portanto, tínhamos o problema do aborto primeiro, depois a seguir tínhamos, enfim, o debates políticos que achámos mais importantes durante o ano anterior e achámos que no fim deste ano havia condições muito no fim do ano letivo, do ano parlamentar, quando chegámos ao verão, havia condições muito mais favoráveis, porque havia muitas pessoas que tinham pronunciado sobre isso, noutros partidos que não só no Bloco de Esquerda. Nós não precisamos de 8 votos para votar esta lei, precisamos de 115, não é? 116 votos. E, portanto, o facto de isso ter sido já debatido no Partido Socialista, ter sido debatido no Congresso, que houve durante esse ano, e essas iniciativas da ATS abriam essa possibilidade. E, portanto, a nossa escolha era não fazer nada e, portanto, aceitarmos o dictato do PS. É proibido falar sobre o assunto e é proibido iniciativas parlamentares sobre isso. Quando o PS nos diz, não vamos a reboque de ninguém. Bom, ninguém nunca vai a reboque de ninguém, mas as propostas propõem-se e são aprovadas não pelo seu condicionalismo conjuntural, mas pela sua natureza legislativa. E o calculismo só está quando se diz, eu estou de acordo, mas voto contra, porque acho que o momento me favorece mais como partido noutra altura. Acho que esse raciocínio é que não é aceitável. Outra questão do mês foi o escândalo das casas na Câmara Municipal de Lisboa. Me permite fazer a pergunta, como é que está a situação na Câmara Municipal de Lisboa com o Sá Fernandes e o António Costa e, principalmente, como é que está depois do escândalo sobre as casas, sobre as casas da Câmara Municipal de Lisboa, alugadas com rendas baixas e, acima de tudo, numa situação de opacidade. Bem, quer dizer, uma pergunta direta. O António Costa resolveu bem, tratou bem deste assunto ou não? São duas perguntas muito diferentes. A questão de Sá Fernandes e António Costa é uma, e esta questão pode ser incidente sobre esta matéria, mas é um bocado diferente. Eu creio que a Câmara reagiu mal ao princípio e creio que agora estão a ser tomadas as medidas necessárias. Portanto, agora estão a ser tomadas medidas adequadas. Que é fazer o levantamento em primeiro lugar, fazer o registro das situações, porque entendamos bem. Nós estamos perante uma situação gigantesca. Se olharmos para o número de casas que foram atribuídas pela Câmara, só nestes anos, é mais ou menos uma para cada 60 famílias em Lisboa. Uma em 60. É uma coisa gigantesca, é uma massa social imensa. E, portanto, é claro que, no entanto, é preciso distinguir aquilo que são as situações em que são cedências ou alugueres baratos a famílias que têm necessidades sociais e a Câmara deve ter essa função, deve utilizar o seu património nesse sentido, em ter política social de habitação. Com certeza, por isso tem que ter critério. Não pode ser porque é um artista que lhe convém, ou porque é alguém que é amigo, ou que é um funcionário, ou o que quer que seja. Ou isso, ou tudo isso. Portanto, tudo isso é que está errado. Portanto, desse ponto de vista, acho que a primeira reação foi surpresa, de espanto, de ocultação, deixa andar, vamos ver. E, enfim, ao final de algum tempo, pediu-se esse levantamento e vai-se aprovar um regulamento com os critérios, não é? E acho que isso está correto. O problema disso é quando a reação é de surpresa no início e melhora um bocadinho ao longo do tempo, isso quer dizer que a impressão com que as pessoas ficam é a primeira. E corretamente, ou seja, um político tem a obrigação de saber que a primeira reação deve ser mais clara do que até, se necessário for, a reação ao longo do tempo. E, portanto, desse ponto de vista, há um certo desgaste da imagem da Câmara Municipal de Lisboa, que, por sua vez, pode facilitar um descolamento em relação à Câmara Municipal de Lisboa. E já está a ver onde é que eu quero chegar, que é como é que... ou seja, há uma situação que pode favorecer, pode encorajar o Bloco de Esquerda a afastar-se da Câmara Municipal de Lisboa. Há um certo canto da sereia aí. Sim, mas acho... E isso acontece agora. Não tem nada a ver com o caso específico das casas. Ou seja, eu não ando à procura de nenhum pretexto. Acho que é preciso discutir a política em função das questões estruturais dos programas alternativas para a cidade, da forma como se vê estrategicamente a conjugação de forças dentro da cidade. É verdade que há um desgaste da imagem da Câmara por essa reação. Isso foi um pouco agravado pelas confusões que têm a ver com a vereadora, tem a ver com a forma como anteriores variações do mesmo partido, ou em que o mesmo PS fazia parte, com o PC,
ou depois do PSD foram reagindo ao longo do tempo. Portanto, houve um empastelamento dessa resposta, isso é verdade, portanto, estou totalmente de acordo. Acho que a reação das pessoas, a interpretação das pessoas é que isto era uma confusão, um conúbio organizado aqui ao longo do tempo em que cada um se protegia ao outro e iam mantendo as mesmas tradições. Isso é evidentemente verdade, ainda mais. Era assim a prática social dominante na Câmara. Agora, este é um problema localizado nas práticas que a Câmara tem tido. Acho que quando nós avaliamos uma variação e uma política, tem que ser muito mais exigente, tem que ser muito mais completa, tem que ver com as oportunidades que teve, com as possibilidades que teve, com o programa que tinha, com a obrigação que tinha. Eu acho que ainda é relativamente cedo ter uma visão geral sobre este mandato, que é um mandato de emergência, não é? Que ocorre num período em que a variação tem 2 anos de mandato efetivo. Há uma nova maioria que se forma em 2 anos, com uma Câmara que, aliás, vinha totalmente desagregada, não é? Pela corrupção, pela facilidade, pela incompetência política, pela desorganização completa. E, portanto, há medidas que começaram por ser estritamente de saneamento, sem ambição nenhuma. Elas em si próprias são importantes e eu nunca as vou desvalorizar. A Câmara de Lisboa fez uma coisa que nenhuma outra Câmara até agora fez, das grandes câmaras do país, que é integrar os trabalhadores precários. Cheguei aqui a ver uma corrida de Fórmula 1 na Avenida Liberdade. Isso fez agora. Fez isso, fez o fecho lá da Praça das Flores, outras coisas que eu acho que são ridículas e enfim, uma percepção da utilização do espaço público que tem que ver com uma concepção utilitária ou cerimonial que eu acho que é errada. A questão é que não pode haver uma percepção clara acerca de qual é exatamente o papel do Bloco de Esquerda nesta Câmara. Ou seja, se está meio de fora como avaliador e, portanto, a fazer uma espécie de avaliação permanente à Câmara para tomar uma decisão qualquer a pouco tempo das eleições, ou se faz parte da variação de uma forma ambiciosa em relação à cidade. Posso só fazer uma pergunta? O José Sá Fernandes esteve presente na conferência de imprensa da Sala Brito. Então, Não tenho nada se, a por dizer. exemplo, em vez da Ana Sara Brito, fosse o Santana Lopes a ter uma casa... Isso tem que perguntar ao José Sá Fernandes, não? Eu acho lamentável, mas é a resposta a ele. Vamos lá ver, o Bloco de Esquerda participou numa campanha em conjunto com um grupo de independentes. O José Sá Fernandes é independente, aliás, por si, toma as decisões por si. Mas acha lamentável que lá tenha estado Acho. isso? Mas toma as decisões por si, portanto, ele representa um compromisso político que estabeleceu com o Bloco de Esquerda e que respeitou sempre a sua independência. Portanto, ele, como vereador, a última palavra sobre todas as decisões são tomadas por ele. E há algumas circunstâncias que achamos razoavelmente importantes pelos impactos que isso tem na cidade. Se estamos em desacordo, dizemos-lo. Não por qualquer razão de guerrilha, mas enfim, em questões importantes, sobre a questão da utilização da Praça das Flores, registro que ele teve uma opção diferente, a propósito da Fórmula 1 na Avenida da Liberdade, e concordo com ele. Portanto, digo que concordo com ele. Não vivo de acordo sobre a Praça das Flores, é natural que sim. E, portanto, pergunto ao Rui, desse ponto de vista, como é que podemos avaliar? Bom, não pode estritamente segundo esse critério, porque as decisões são tomadas naquele contexto. Podemos avaliar se o Bloco se coloca de fora como avaliador ou não, ou como parte solidária da variação. Porque a Câmara Municipal de Lisboa tem uma importância, até na história político-partidária portuguesa, quer dizer, agora vai fazer 100 anos que foi eleita a primeira variação republicana da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, Lisboa teve uma variação republicana 1 ano e tal antes da República ser implantada no país, cuja principal intenção era fazer da Câmara Municipal de Lisboa uma espécie de modelo do tipo de políticas que se quereriam aplicar no país. E isto, sucessivamente, há uma série de outros momentos na história da Câmara Municipal de Lisboa que são mais ou menos assim, quando houve a aliança PSPC, quer dizer, no tempo de Sampaio e tal. A questão é, eu tenho uma curiosidade grande em entender, não por causa de fazer extrapolações para a política nacional, quer dizer, essa é uma extrapolação legítima também, mas no meu próprio interesse estrito que me desperta Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa, o que é que o Bloco vê como mais interessante? Não é? Na própria gestão da cidade, não é? Vamos lá ver.